Olha lá os bichos lá, querendo fritar na minha lâmpada. Todo mundo quer fritar na minha lâmpada. Você quer fritar na minha lâmpada também? Fica longe da minha lâmpada. Livro de hoje, O Supermacho, Alfred Jarry, publicação da nova editora Ubu, as meninas lá, as grandes chefonas aí, ex-cosaques naifs, que agora estão fazendo aí uma editora de respeito pra caramba, mandaram o livro aqui pra mim, muito obrigado pra todas elas. Fui lá na palestra da Elaine, ver ela falando sobre os designs e tal, né. Esse design aqui desse livro é um espetáculo, né, tem essas ilustrações de Andrés Sandoval aqui, que eu vou tentar mostrar um pouquinho. Uma diagramação bem louca, aqui as paginação, as notas, né? As páginas de capítulo, mais ilustrações em 2 páginas. Bem legal o projeto gráfico do livro, achei chiquérrimo. E Alfred Jarry, né, cara? Alfred Jarry, o cara que, né, escreveu o Burrey, né, a série de peças lá, né, do Père Ubu. É a primeira coisa que você percebe, assim, que salta à vista da leitura do Supermacho, né? O que salta à vista da leitura do Supermacho é que o cara tem probleminha, né, cara? O cara não é normal, né? Esse livro aqui, escrito O Supermacho, um romance moderno, na pequena e concisa obra do Alfred Jarry, que morreu cedo, né? O cara morreu com 32 anos. E tinha cara de maluco também. Vou botar uma foto do Alfred Jarry aqui. Tem cara daqueles góticos que toma tubão no cemitério, assim, sabe? Esses caras. Ele faz um parzinho com outro romance dele, que é o Melisandre, né? Que ele chama um romance da Roma Antiga. Então ele passa um romance no passado e um romance no futuro, que tem um mesmo eixo de ligação entre os dois, que é o sexo sem limites, né, cara? Então o Supermacho, ele vai contar aí a história de um cara chamado André Mercule, que é o tal do Supermacho, e ele tá lá numa festa e tal, e começa a discutir quantas um cara consegue dar numa mesma noite, né? E aí as pessoas vão falando, umas 8, umas 10, não sei o que. Daí alguém fala lá do indiano que o Teofrasto falou lá, que dava, sei lá, conseguia meter 70 vezes numa noite e tal, uma coisa assim. E daí corta, né? Tem vários cortes, assim, esse livro aqui, ele tem muito dessa marcação teatral, cara. Né? O Alfred Jarry, ele se consagrou muito pelo quê, né? Pela patafísica, que as pessoas ainda acham divertido de entender até hoje, né? A patafísica é uma doutrina meio pseudo-religiosa, aí, sei lá, filosófica, etc. Engraçada. Pelo teatro, né? Principalmente do Burrey, que eu acho que é um grande marco do teatro moderno. E por essa, como é que eu vou dizer? Por essa prevalência do aspecto dramatúrgico na obra dele, esse romance aqui ele é rodeado. Ele poderia muito bem ser uma peça. Ele tem personagens muito caricatos, ele tem diálogos muito marcados, que marcam as transições. Eles têm cenas assim que corta, entra outra cena, né, muda o cenário, corta, entra outra cena. As coisas que se desenrolam que se discutem no primeiro ato voltam, sei lá, no quarto ou no quinto ato para acontecer, enfim. Então, tudo isso acontece, né? Tem um cara americano lá, que é como é que é? Enfim, tem um engenheiro e tem um químico, e o cara faz um negócio que é o Perpetual Motion Food, que é uma comida que você dá pra pessoa, que a pessoa consegue pedalar vários quilômetros. Tem uma corrida de trem, que é uma locomotiva, contra um grupo de ciclistas, e eles vão percorrer, sei lá, 16 mil quilômetros, tipo, da França até a ponta da Rússia, depois de volta, assim. E daí eles estão lá, e daí vem um cara misterioso e passa na frente de todos eles e ganha, né, a corrida, enfim. E daí corta, daí tem um indiano lá, que é o tal do indiano, né, que na verdade é esse André McQueen, que ele se vestiu de indiano, pintou a cara de vermelho lá, fingiu que era um indiano, e vai lá se encontrar lá numa festa, lá numa casa, para poder
participar lá de uma orgia que o cara vai tentar bater o recorde do sexo no mundo, assim. Né? Cara, só não se esqueça que eu sou vagabundo depois que a putaria começou a rolar no mundo, né? Basicamente é isso que o cara tá falando. O cara é foda. Dig-din, dig-din, dig-din. Cara, eu não vou tentar explicar muito mais essa história não, porque eu particularmente acho essa história malucaça mesmo. Malucaça, até certas partes eu achei difícil de entender, assim. Não difícil de entender, assim, mas achei difícil de acompanhar, né? De acompanhar porque esse cara ele tem uma escrita que ele é assim, se você lê o livro por alto, você entende. Se você ler o livro minuciosamente, assim, palavra por palavra, você entende também. Agora, se você fizer uma leitura semi-atenta, você vai boiar, cara. Você vai perder algumas coisas ali e o senso geral também vai te escapar. Então, assim, escolha o que você quer fazer para ler esse livro, tá? Escolha aí. Mas, bom, vamos lá, né? Esse livro aqui, então, é um romance moderno, ele se passa no futuro, ele foi escrito em 1902, se eu não me engano, mas ele se passa no futuro, que seria em 1920. Existe, durante todo esse começo, a primeira metade do século XX, existe toda uma preocupação de como que vai ser o futuro, enfim, né? Você pode ver aquelas ilustrações antigas, as pessoas imaginando como é que seria o ano 2000, tem uns caras de terno, gravata e cartola com umas asas, assim, umas porcaria do tipo, né? As pessoas imaginando como é que seria o futuro, né? E a presença das máquinas estava muito em voga, né? Estava muito sendo muito discutido porque era o começo das grandes máquinas na vida das pessoas, né? Os primeiros automóveis circulando nas estradas, né? Os primeiros trens mais rápidos, né? Que é a Maria Fumaça Velha de guerra e tal. E existia uma preocupação de como ficaria o papel do homem diante dessa sociedade industrializada, completamente maquinária, etc. Então nesse livro aqui ele vai mais ou menos discutir, né, por alto, né, por meio dessas ideias, assim, como é que seria o papel do homem, né, se o homem teria o vigor físico necessário, se o homem poderia se adaptar ao mundo maquinado, né, cheio das novidades, enfim, né. E a verdade é que quando a gente sabe disso por documentos urbanísticos, enfim, de que quando as cidades grandes, né, as grandes metrópoles começaram a surgir com seus automóveis, suas vias expressas, seus trens, seus bondes, etc., as pessoas tiveram que se adaptar a esses ritmos, né? Os mais velhos assim contam de que quando, por exemplo, instalaram a canaleta do Expresso aqui em Curitiba, né, que foi um modelo de transporte para a cidade, enfim, passaram, né, sabe como é que é, né? Tipo o BRT no Rio de Janeiro, né? Você tem um tubo, uma estação tubo, você entra ali, espera o ônibus dentro da estação, né, chega e vai. Os mais velhos contam que na época em que implantaram essas canaletas, uma porrada de gente morreu atropelada, porque as pessoas não conseguiam, sabe, atentar para a velocidade dos carros, enfim. E mais ou menos nessa época aí em que os automóveis estavam começando a se popularizar e o ritmo das coisas estava começando a ficar mais rápido, assim, as pessoas começaram a consumir mais cigarro, mais café também, então o aumento do consumo da cafeína, aumento do tabagismo, vinha de encontro aí essa necessidade humana de acompanhar o passo da máquina, né? Vários outros livros tentaram fazer isso de maneiras mais sutis ou menos sutis, enfim. Acho que o principal deles talvez seja o Laranja Mecânica, que existe uma fusão homem-máquina por meio daquele processo, né, do Pavloviano, que ele coloca um negócio e deixa ele com o olho aberto, assim, faz ele ver uns filmes e tal, até mais ou menos a coisa entrar nele, ele virar um autômato, né? Um cara que reage a sinais, assim, né? Como um robô que você liga e desliga, enfim. O Alfred Jarry, ele usa a questão do sexo, né, cara? A sexualidade ainda era uma coisa que estava começando a ser discutida com um pouco mais de liberdade na França naquela época, por conta de algumas revoluções culturais que aconteceram, muito antes da Revolução de 68. E o sexo, tanto no caso do homem quanto no caso da mulher, lá da Melisandra, né, do romance da Roma Antiga, o sexo tem a ver com a potência, né? O sexo é a potência, é a força vital, é o tesão, é tudo aquilo que move o homem, e a coisa do pistão, né? O Lourenço Mutarelli fala lá no Cheiro do Ralo que ele vê um pornô, assim, e daí vê o close do pornô, e daí tudo parece uma engrenagem, assim, uma engrenagem de carne funcionando e tal. Existe muito essa aproximação da máquina com o sexo, né, com as partes púdicas do homem e da mulher. E eu acho que essa é a principal
discussão aí que o livro traz. Mas no geral, cara, esse livro aqui é um livro que vai abordar essa questão da sexualidade, a questão do futuro, do homem-máquina e tal. Mas, cara, é um livro maluco. E é isso que ele vai ser. É um livro maluco. Cara, tem problema, cara. O cara tem, porra, o cara escreveu isso aqui em 1902, cara. Tava escrevendo de máquinas de pedalar que voam e pessoas que transam 80 vezes no mesmo dia. E aí passam uns ungüentos assim no pau, assim, pra não esfolar tanto. E esse é o tema do negócio, assim, sabe? E é uma história super curta, na real. E ele tem um final que é meio trágico e tal. E que vai de encontro, mais uma vez, essa coisa do homem-máquina ali, né? Da fusão, né? Os caras ligam os fios nele lá e tal, fazem tipo um Frankenstein no cara. Então tem tudo isso aí que rola depois. Bom, já leram o Supermacho, o que acharam? Já leram Alfred Jarry, Melissandra, Pierre Riboud? Conversaremos sobre isso aí na caixa dos comentários. Beleza? Um abraço, galera. Se inscreve no canal. A propósito, temos um grupo no Facebook que a gente discute literatura lá. Procura lá no Livrada no Facebook. E é isso aí. Beleza? Um abraço e tchau.